Olá, gente. Estamos de volta. O movimento contra a corrupção na política brasileira se comprometeu com vocês sempre fazer um vídeo agora educativo, no sentido de conscientizar o povo de uma melhor maneira de escolher seus candidatos aos diversos cargos públicos a qual fazem a administração pública municipal, estadual e federal. Hoje nós iremos falar sobre deputado federal, quais as suas atribuições, direitos e deveres e quais os benefícios que eles podem trazer ao povo. Certo? Primeiro, como sempre, nós vamos aqui colocar o posicionamento do movimento. Todo deputado estadual, na visão do movimento contra a corrupção, ele tinha que ter um conhecimento do Estado. O deputado federal, ele também tem que ter esse conhecimento do Estado, porque, na verdade, ele vai representar esse Estado lá em Brasília, junto com uma Câmara de Deputados formados por 513 ou mais, hoje são 500 e... não sei se é 558 deputados, parece. 558 deputados que representam todos os estados da federação. O deputado federal, ele tem praticamente a mesma função do deputado estadual, só que na esfera federal. Ou seja, em vez de ele tomar conta do que faz o governador, os procuradores de estado, os procuradores daquela área do estado, ele faz a mesma coisa, só que a nível federal. Ou seja, ele presta atenção no trabalho do presidente da República e de todo o poder executivo, a qual ele também faz parte. Né? Poder executivo formado pela Câmara de Deputados Federais e Senado da República e a Presidência da República. Né? E tem o Poder Judiciário, né? Que são as leis. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Ministério Público, o Supremo Tribunal Eleitoral, o Ministério Público Federal e os órgãos de fiscalizações federais. Mas hoje nós iremos nos dedicar a falar sobre o deputado federal. Então, depois da nossa visão, nós vamos ler aqui as atribuições deles feitas pela Constituição Brasileira. São na faixa de 513 a 540 e poucos integrantes da Câmara de Deputados. São eleitos a cada 4 anos. As vagas são divididas por estados e pelo Distrito Federal e definidas por lei complementar. Vão de 8 até 70, conforme o tamanho da população do local. Ou seja, são 8 deputados ou até 70 deputados de um único estado, dependendo da população desse estado. De acordo com o tamanho da população, a representatividade é maior. Certo? Mas o que faz o deputado federal? Como representa o povo? Esse parlamentar tem 2 atribuições principais estabelecidas na Constituição, que é legislar e fiscalizar. O deputado pode propor novas leis e alteração ou revogação das leis existentes, incluindo a própria Constituição. As propostas são votadas pelo plenário ou pelas comissões, quando for o caso. Qualquer projeto de iniciativa do Executivo passa primeiro pela Câmara antes de seguir para o Senado. Cabe ainda aos parlamentares discutir e votar medidas provisórias editadas pelo governo federal. Nem todas as propostas são votadas no plenário. Muitas são decididas nas comissões temáticas da Casa. Compete aos integrantes da Câmara de Deputados, juntamente com os senadores, por exemplo, discutir, votar o orçamento da União. Como assim? Fiscalizar a aplicação adequada dos recursos públicos. É durante a análise da proposta orçamentária que os deputados apresentam emendas que destinam as verbas para a realização de obras específicas em seus estados e municípios.
os parlamentares também examinam o planejamento plurianual do governo federal e as diretrizes para o orçamento do ano seguinte. Qual a relação do deputado estadual com o executivo, do deputado federal com o executivo? Os congressistas também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do executivo. A Constituição estabelece ainda que somente a Câmara de Deputados Federais tem o poder para autorizar e instaurar processos contra o presidente e vice-presidente da República. Compete ainda aos deputados federais eleger os integrantes do Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente. Os parlamentares podem convocar ministros de Estado para prestar informações, assim como para julgar as concessões de emissoras de rádio, televisão e renovações desses contratos. Direitos específicos. Entre as prerrogativas do cargo parlamentar, consta o direito de não ser preso, a não ser em flagrante em crime de inafiançável. Deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, conforme a Constituição. Da mesma forma, não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão de mandato, nem sobre as pessoas a que lhe passaram tais dados. Além disso, os parlamentares têm um fórum privilegiado, imunidade parlamentar, e os processos contra eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A intenção dos contribuintes ao conferir esses direitos aos integrantes do Legislativo foi assegurar a liberdade no exercício do mandato. Deveres e proibições. O parlamentar não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que tenha contrato com pessoa jurídica de direito público. A violação desse princípio pode acarretar a perda do mandato. Ainda pode perder a vaga na Câmara o deputado que faltar sem justificativa a 1/3 das sessões ordinárias de cada sessão legislativa ou sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O cidadão pode consultar no portal da Casa informações como a presença em plenário sobre os seus parlamentares. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara estabelecerá uma série de outras condutas passíveis de levar à perda de cargo, receber vantagens indevidas em função de atividades, atrapalhar o andamento do trabalho legislativo ou fraudar resultados de votação, entre outras elas. Bem, aqui vocês viram que os deputados federais têm praticamente as mesmas atribuições que o deputado estadual, a um nível mais elevado e de maior responsabilidade. Por quê? Além dele representar o Estado todo em Brasília, é também ele que julgará a competência dos atos do presidente da República e de todos os órgãos ligados à esfera executiva e federal. Hoje, nós estamos vendo no Brasil uma crise política a qual a grande parte dos nossos deputados estão comprometidos em corrupções. E quando vocês viram aqui, o caso de corrupção é um caso de expulsão, de tirar este cidadão da representatividade do povo, do que o colocou lá. Mas